Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que estamos juntos, que bom que podemos celebrar novamente. Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo após a Pentecostes. E eu quero acolher vocês, saudar vocês no domingo de hoje, com as palavras do Salmo 133, versículo 1, que diz o seguinte: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Com essas palavras, então, eu saúdo todos e todas vocês, que tenhamos ouvidos atentos e corações dispostos a acolher a palavra de Deus no culto de hoje. Amém. Nós nos reunimos e nós celebramos em nome e na presença do Trino Deus. Ele que nos criou, nos salvou e nos conforta todos os dias. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento nós lembramos com muito carinho de inúmeras famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo todo. Pessoas que passam por momentos de sofrimento e de aflição. Seja por conta da doença, do luto, do desemprego, seja por conta da falta de acolhida, pela falta de compreensão. Vamos pedir que Deus cuide dos seus filhos. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia da dor de tantos irmãos e de tantas irmãs. Eu convido para nós termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, como é bom nos achegarmos diante de Ti neste dia. Queremos louvar-Te pela dádiva da vida, por nossa família, pelo lar, por Tua palavra. De maneira especial nós Te pedimos, abençoe este momento de culto. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, que a Tua palavra toque o nosso coração e nos impulsione a vivermos conforme o Teu Evangelho nos pede. Gratos Te somos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A leitura bíblica de hoje, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 até 35, e eu passo a ler. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos
não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então, Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui, palavra do Senhor, palavra de salvação. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, conforme eu disse no início do culto, hoje nós estamos celebrando o segundo domingo após Pentecostes,
nós iniciamos o assim chamado tempo comum do calendário litúrgico da igreja. O texto que nós lemos agora há pouco, ele pode ser basicamente dividido em duas partes. A primeira parte, onde Jesus está sendo acusado, até mesmo por alguns dos seus parentes, de estar possuído por espíritos malignos, aonde foi citado até o nome de Belzebu. E a segunda parte do texto, então, onde a mãe e os irmãos de Jesus vão até lá para ver o que está acontecendo, e ao ser avisado dessa visita, Jesus questiona: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E Jesus conclui dizendo que todos os que fazem a vontade de Deus são da sua família. Amado irmão, amada irmã, você já encarou alguma decepção na sua vida? Você já colocou expectativas em cima de um novo amigo, em cima de alguém especial que se aproximou de você e no fim da conta foi uma grande decepção? E quando essa decepção acontece por parte de um familiar nosso, como resolver isso? Dói mais, dói menos ou dói a mesma coisa? Imaginem a cena do texto bíblico. Jesus realizou diversas curas. Jesus escolheu os seus discípulos, e então Jesus foi atender uma multidão que se parou para ouvi-lo. E de repente alguém vai buscar a família de Jesus dizendo que ele está louco, possuído pelo chefe dos demônios, o Belzebu. Então, Jesus precisa argumentar com essa turma para dizer: não, eu não estou possuído. E Jesus disse: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. E na sequência Jesus afirma que todos os pecados são perdoados, com exceção de um pecado. Ele disse: os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Você já se perguntou sobre isso? Blasfemar contra o Espírito Santo, entendo eu, que é chamar de obra do demônio uma obra que sabidamente é de Deus. Exatamente como estava acontecendo no texto que nós acabamos de ouvir. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus viveu, era sim obra de Deus. E a isso, a ele, estava sendo atribuída uma possessão por demônios. Diante disso, algumas pessoas atribuíram tudo o que Jesus estava fazendo ao diabo, dizendo que ele estava possuído. Essa sim é uma grande blasfêmia. E esse pecado não pode ser perdoado porque torna impossível o arrependimento, porque é uma resistência teimosa do ser humano a cada esforço do Espírito Santo na tentativa de converter o coração do ser humano. Ainda assim, nunca poderemos acusar alguém de ter cometido um pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, porque nós não somos os juízes dessa história, e em segundo, porque nós também não sabemos o que se passa no coração de cada pessoa. Se ela está de fato convencida da verdade
da qual ela está blasfemando. Bom, após isso, nós temos após essa discussão, Jesus retoma a questão da família. Pois bem, a família. Mais um clima de tensão se instala então. Aqueles que deveriam ajudar a trazer a paz, a defender Jesus diante de tantos acusadores, de tantas acusações que o povo fazia, o que fazem os parentes de Jesus? Foram chamar Jesus para conversar. Diante da atitude da sua mãe e dos seus irmãos, Jesus pergunta: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus passou o olho nas pessoas e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos, amadas irmãs, assim nós podemos perceber que a verdadeira família de Deus, da qual nós também fazemos parte, é uma família grande e maravilhosa. A verdadeira família de Jesus, nós também fazemos parte dela. Que privilégio que nós temos. Lembremos-nos do versículo que eu usei no início do culto. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Temos nós tantos irmãos, tantas irmãs, tanta gente que pode ser próxima, que pode caminhar ao nosso lado, que pode nos amparar, que pode nos encorajar e fortalecer. A família daqueles que fazem a vontade de Deus. Sem o nosso Pai não existe comunhão verdadeira. Nós, tantos irmãos e tantas irmãs, reunidos pelo mesmo Pai, devemos caminhar juntos ao invés de guerrear. Jesus já nos alertou: se um povo se dividir e lutar uns contra os outros, será destruído. Nós não podemos agir assim. Desse modo, nós podemos ver que existe um pano de fundo que ampara todo e qualquer agir, mesmo o de Jesus, que é a presença da família. Na família, deve existir um lugar para nos carregarmos, para sustentarmos as nossas dificuldades, um lugar para encontrarmos ânimo mútuo, para nos sentirmos valorizados. E quando isso acontece, as batalhas mais centrais da vida tornam-se as menos complexas. Amados irmãos, amadas irmãs, no final dessa pregação, após lermos esse texto e meditarmos, nós podemos concluir duas coisas. Primeiro, quando duvidamos de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por nós, nós estamos perdidos. Segundo, precisamos de alguém que nos conceda suporte para enfrentarmos as discussões e batalhas do dia a dia. Devemos respeitar a todos, como Jesus fazia, com verdade e com amor. No fundo, a reflexão de hoje nos lembra do grande mandamento deixado por Jesus. Vocês lembram qual foi o grande mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas, acima do confronto, acima das crises, acima dos status. E também devemos amar todas as pessoas como nós nos amamos, com respeito, com cuidado, com acolhimento e com auxílio. Que nós possamos ser a família de Jesus Cristo, que nós possamos andar como irmãos e irmãs, para que juntos possamos levar a palavra de Deus, o seu perdão e a sua promessa de vida eterna a todos os que precisam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria.
Amém. Da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus, as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Eu convido para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, trazendo no nosso coração motivos de agradecimento, motivos de intercessão. Sim, amado Deus, como é bom poder dividir esses motivos contigo, sabendo que Tu cuidas de cada situação, sabendo que o Senhor nos dá ânimo, conforto também diante dos momentos difíceis e de aflição. Que bom que o Senhor coloca também tantos irmãos ao nosso redor, dispostos a nos animar, a caminhar conosco. Que nós possamos também oferecer esse conforto, oferecer esse descanso, oferecer esse ânimo para tantas pessoas que caminham ao nosso lado. Colocamos em Tuas mãos, amado Deus, nossas autoridades, nossas lideranças, e Te pedimos, dá-lhes sabedoria. Colocamos em Tuas mãos, bondoso Deus, as famílias enlutadas, entristecidas, as pessoas enfermas, acamadas, cuidadores. Cuida, bondoso Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Colocamos ainda em Tuas mãos a Tua criação, que sofre, que padece. Sim, amado Deus, dá-nos também senso de responsabilidade para com tudo aquilo que Tu criastes. Sim, amado Deus, abençoe cada um de nós, abençoe essa semana que se inicia, os desafios, dá-nos coragem, força, também diante de tudo aquilo que a vida nos traz. Caminha conosco, ouve quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, gostaria de compartilhar alguns avisos com vocês. Na próxima terça-feira, às 14h30, nós temos reunião online da Oase do bairro Marina. Na próxima quarta-feira, às 18h30, nós temos encontro do ensino confirmatório, o pessoal do primeiro ano. Na quinta-feira nós temos Oase Martim Lutero às 14h, de forma online, e às 19h30 o grupo de estudo bíblico e de oração. A oferta do culto de hoje, ela é uma oferta destinada pelo nosso sínodo para o Fundo Sinodal de Missão, especialmente para o trabalho com casais.
convido então, quem puder, ao longo dessa semana, passar na secretaria, vir até a secretaria e deixar a sua oferta, certamente seremos gratos, certamente o trabalho dos casais também receberá um importante apoio. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero louvar-te. Ao final desse culto, invocamos e recebemos a bênção do Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor. Sirvam a Ele com alegria e gratidão. Uma abençoada semana. Cuidem-se e até mais. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra.
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e Ele é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória.